Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula, né, de pré-álgebra. E esse curso ele tem a função de servir a quem gosta de matemática e para aqueles que pretendem cursar depois um conhecimento mais sólido para enfrentar grupos, anéis, corpos e assim por diante. Como eu falei na primeira aula, isso aqui não é teoria de conjuntos, são noções de conjuntos, porque nós não temos nada de teoria. Na primeira aula eu falei alguns exemplos que são artificiais para a matemática, mas eram para substanciar a ideia que nós temos de conjuntos. Mas nós temos 4 conjuntos que eu vou falar agora. Esse aqui é o conjunto dos números. Peço desculpa se alguém acha que é muito entedioso aí. Assistir ou escrever isso aqui, mas é porque eu gosto de escrever e acho que é bom escrever também. E é o conjunto dos números naturais, perdão. Ele serve para contar. Eles têm a finalidade básica, principal, primordial deles é para contar. Alguns poderiam dizer, por que não coloquei o zero? Não coloquei porque não quis, tá? Podia ter colocado, mas eu vou deixar o zero para outro conjunto. Agora nós temos esse conjunto. Esse conjunto ele completa os naturais para a operação de subtração. Por exemplo, se eu faço 2 menos 5, isso aqui é um objeto alienígena aos naturais. Então esse conjunto contém o simétrico, né, dos naturais e o zero. E o nome desse conjunto é conjunto dos números inteiros. Eu quero explicar um pouco o porquê dessa letra Z. Então, os alemães foram fortes no começo da álgebra, e essa palavra Zahlen significa esses números aqui, ó. Os números da matemática, tá? Número inteiro. Agora, se fosse de telefone, daí seria numa. Faz tempo que eu não vejo isso aqui, mas acredito que é isso, com 2 M's. Eles têm 2 palavras para número, um para esses aqui e outro para número da casa e assim por diante. Então, esse aqui era o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o conjunto das frações. Tá? É P sobre Q, tal Q. Essa barra aqui é tal Q. É que quando a gente escreve isso, significa que eu vou dizer alguma coisa sobre isso. Esses 2 números pertencem aos inteiros e que tem que ser diferente de zero. Porque por que a gente tira o zero? Porque dividir por zero recreativamente dá para fazer. Mas se você quiser fazer operações, multiplicação e divisão, não existe um jeito inventado que permita. Ele não concorda com as operações que a gente vai fazer depois. Sempre chega e dá um problema. Porque esse aqui, então eu vou só colocar alguns exemplos aqui. Primeiro eu vou escrever conjunto dos números racionais.
Esse nome não é porque esses números são pensantes. Ele é porque é uma razão, tá, entre dois números. E por que fração? Deixa eu apagar aqui. Por que o nome fração? Bom, é que do latim, essa palavra veio do latim. Fractus quer dizer fratura, né? Quebrado. Então, você já deve ter visto quando as pessoas, pelo menos da minha idade, né, diz assim: ah, deu 3 e uns quebrados, tá? Porque isso aqui é 3 sobre, perdão, 312 sobre 100. Ou seja, esse número é fracionário, ele é quebrado. O quarto conjunto ele é selvagem. É o conjunto dos números reais. Eu vou dizer uma coisa aqui para a pessoa que entende de conjuntos vai me entender por que eu vou dizer isso. Os reais, a gente chama esse conjunto dos reais, então nós temos aqui dentro o que, os racionais, e nós temos carinhas aqui. Então, um cara que está aqui, por exemplo, x, ele não pode ser escrito como uma fração. Um exemplo dessa gente é isso aqui, ó. Raiz de 2, raiz quadrada de 2, raiz sétima de 8, de 8, por exemplo, raiz quinta de, sei lá, 17. Para ninguém falar que eu tô fazendo propaganda aqui, vou fazer do PT também. Essa aqui era do Bolsonaro da outra vez, né? Sexta de 13. Esses números não podem ser escritos como frações. Então, a gente diz que existe muita. Os racionais possuem muitas falhas. Eles possuem espaços entre eles que não permite que a gente faça uma conta total, assim, que dê o resultado final, seja exato. Tá? A gente sabe que, por exemplo, assim, 0,33 33 é racional, porque isso aqui é 3 sobre 10. É racional. Tá? Eu gostaria de dizer que a sua calculadora sempre dá um número racional, ele dá uma aproximação para aquilo que você tem. Se você calcular raiz quadrada de 2 na sua calculadora, ele vai dar uma resposta. Mas aquela resposta pode ser colocado numa fração, tá? Por quê? Porque existe essa limitação, é, um número irracional, ele nunca se repete num padrão, tá? Agora deixa eu falar sobre outros exemplos de conjuntos que são interessantes. Vou falar 5. As retas do plano. Então, se você faz o plano, você tem um punhado de retas para cá. Isso aí forma um conjunto, tá? Outro que você. Bom, a reta também já é um conjunto, né? A reta é um conjunto de pontos. Outro, nós podemos assim, os triângulos do plano. Os triângulos formam um conjunto. Na verdade, eu não vou falar em subconjunto porque eu não falei ainda. Formam um conjunto. Né?
Eu estou brigando com a minha caneta aqui. Forma um conjunto. E assim os quadriláteros, os hexágonos e assim por diante. Isso são exemplos de conjuntos, né? Então, eu quero falar agora de um conceito de família de conjuntos, tá? É um nome curioso, tá? O que é uma família de conjuntos? Uma família de conjuntos. Deixa eu ajeitar minha lousa aqui. Estou tentando justificar a minha letra feia. Uma família de conjuntos é um conjunto uh, no qual, no, perdão, cujos elementos, eu gosto da palavra cujo. Se alguém assistiu aquele filme baseado no livro do Stephen King, cujo, né? Um conjunto cujos elementos são conjuntos. Então, isso aqui, nesse momento, não tem muita relevância, mas é bom você saber que existe isso. Então, por exemplo, nós podemos escrever esse cara aqui, ó. 2, 3, o conjunto que contém o vazio, π, π, um quarto, e assim por diante. A, B, C. É um conjunto que tem todos os elementos são conjuntos, tá? Então, é possível formar conjuntos cujos elementos são outros conjuntos. Agora, outra coisa que é interessante a gente saber, para terminar essa aula, é o conjunto universo. O que é esse conjunto universo? Tá? É o local do nosso discurso. Eu já explico, tá? É o ambiente. Porque é bem assim. Depende de onde você está, a gente começa a falar dos elementos e conjuntos, mas a gente não se dá conta que isso tá dentro de outro conjunto, tá? Então, por exemplo, o conjunto de todas as retas. Mas e daí? Onde estão essas retas? Porque nós sabemos que as retas podem estar em. A gente pode considerar na geometria plana, todas as retas estão num plano. Daí você poderia dizer, mas no espaço todas as retas também estão num plano. Não é verdade. Tá? Então, é preciso que o conjunto universo, que a gente representa por essa letra U, é o plano. Então, quando eu estou, esse é o ambiente onde que a gente vai trabalhar, que a gente vai pegar os elementos de lá para construir outros conjuntos. Então, por exemplo, quando eu falo lá em cima, as retas, eu tenho que dizer onde que elas estão. E onde elas estão é o conjunto universo. Por exemplo, quando você trabalha com a adição, o teu conjunto é os naturais. Tá? Com a subtração, o teu U seria os inteiros
E se você faz divisão, o seu U deveria ser Q, tá? Aqui eu estou dando só um exemplo. Não quer dizer que a adição pode ser feita nos reais, pode ser feita em vários lugares. Mas aqui eu só queria mostrar para vocês que nós, sempre quando estivermos falando de conjuntos, nós temos que ter em mente e deixar claro qual é o universo que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando sobre os naturais? Ok. Então, por exemplo, não é permitido fazer 5 menos 7. Okay? Se nós estamos sobre os inteiros, não dá para dividir 5 por 7. Né? 5 por 7 não é um número inteiro, não pertence aos inteiros. Tá? Então, mas a gente comete, são vícios de linguagem de falar o conjunto das retas. Por exemplo, quando o seu professor fala em conjunto das retas, ou você fala para os seus alunos, é porque você está certamente trabalhando no contexto da geometria plana e tem só um plano lá, onde tudo vai ser realizado, porque ele é o seu conjunto universo. Obrigado.